Esse é um vídeo muito importante para mim, para eu compartilhar aqui com vocês. E quero que você fique até o final, que você vai ver que Deus, ele ainda faz muito milagre, muito milagre. E eu sou a prova viva disso. Bom, se você chegou agora aqui no canal e você ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Machado. O canal tem o nome O Casal da Desfrute porque, obviamente, gravo vídeo eu e minha esposa aqui. Seja muito bem-vindo, acho que você vai gostar dos conteúdos que a gente traz, mas esse em específico é para testemunhar algo que Deus fez na minha vida, porque de fato eu sou um improvável, né? Eu sou realmente um milagre de Deus. Não era para eu estar aqui se não fosse por conta dele. Então, para ele que tem que ser toda a honra e toda a glória, né? E uma forma de honrar ele é trazer esse testemunho para vocês aqui. E esse testemunho ele começa desde os meus primeiros momentos de vida. Caso você não saiba, obviamente eu acredito que você não sabe, eu tive hidrocefalia. Hidrocefalia, de uma forma bem resumida, eu vou até botar uma foto aqui para vocês saberem mais ou menos como é o estado de uma pessoa que tem, uma pessoa que está com hidrocefalia, como é que ela fica. É água no cérebro. E como é que isso tudo começou? Assim que eu nasci, né, obviamente tem um período de exames, né, no primeiro mês e tudo mais. E eu nasci, meus pais, minha mãe tinha 17 anos, meu pai tinha 19. E eles estavam muito novinhos na fé ali, né? Aquele, sabe, pô, o primeiro amor, então tava buscando muito Jesus, a fé tava muito forte ali e tal. E quando eu nasci, eu tive um parto normal. Muitas pessoas durante minha infância toda ficavam falando, coitada de sua mãe, como é que essa cabeça toda saiu daí de dentro e tudo mais. Mas eu tive sim um parto normal e tal. Só que no primeiro mês, quando meus pais foram me levar para fazer a pericultura, se não me engano, né, o primeiro exame ali mensal, a médica ela começou a fazer algumas medições, né, ela estava suspeitando muito de algumas coisas, então ela começou a medir tudo, principalmente a minha cabeça. E aí foi medindo lado por lado, tamanho e tudo mais, e ela até suspeitou que eu fosse cearense, porque eles têm realmente um costume, geralmente o povo de lá tem uma cabeça um pouco maior. Mas minha cabeça tinha algumas peculiaridades, né? Ela era grande, meu queixo era fino, tinha um formato meio oval, era muito, sabe, era muito maior do que o normal para minha idade. E ela suspeitou de hidrocefalia. Ela disse, poxa, eu acredito que seu filho tem hidrocefalia e tudo mais, vou ter que encaminhar vocês para um neuropediatra. E aqui a gente mora em Salvador, eu teria que ir para o Hospital das Clínicas. E aí começou a saga, né? Meus pais buscando, fui para a parte do Hospital das Clínicas, mas não tinha vaga, não tinha como conseguir que eu fosse atendido. E aí entrou minha avó, no caso, não sei se nessa parte também teve a participação de meu tio Moisés, mas eu lembro que entrou minha avó. Ela foi para o Hospital das Clínicas, fez amizade com algumas pessoas lá dentro, eu acho que foi com assistente social, enfim. Resumindo, a partir dessa amizade a gente conseguiu também, foi um dos motivos que conseguiu me encaixar ali, conseguir uma vaga para eu ser atendido, tudo isso antes de eu completar um ano, né? E aí a gente foi para esse neuro e ele realmente afirmou novamente que, poxa, tem hidrocefalia, vai ter que fazer um outro exame para poder, esse outro exame era daqui a 3 meses, né? E tinha que fazer um outro exame para poder avaliar, ele começou a ver e tipo assim, minha cabeça, ela não tinha porque a nossa mente, o nosso corpo, ele é completo, né? E ele é formado por água. E a nossa mente, ela tem uma capacidade de encher, tipo, nossa cabeça aqui, né? Ela tem uma capacidade de suportar uma determinada quantidade de água e aí elas fazem o próprio bombeamento ali, né? Para não ficar em excesso. Eu não vou explicar minuciosamente os detalhes, se você quiser, você pode pesquisar sobre isso. Mas a minha, ela não estava conseguindo suportar, na verdade, fazer a drenagem suficiente para dar água, né? Fazer a água chegar e não ultrapassar o limite, tipo um tanque de água, sabe? Quando tem um tanque de água de 500 litros, chegou em 500 litros, tem uma bomba ali que ele faz não encher mais, porque já chegou, senão a tampa sai. E já minha cabeça ela não fazia isso. Então, à medida que ia chegando mais água no cérebro, na cabeça, ela ia enchendo, a moleira era muito molinha, e a cabeça ia aumentando o tamanho, E por eu ter sido diagnosticado com hidrocefalia, eu teria que abrir a minha cabeça, na verdade eles teriam que abrir a minha cabeça, iriam colocar uma válvula ali para fazer a drenagem, e eu teria que ficar indo periodicamente nos médicos para poder fazer a drenagem, para tirar o excesso de água, para evitar o crescimento extremo. Mas muitas pessoas naquela época que era diagnosticado com isso tinham um tempo de vida de 7 anos. Atualmente pode ter aumentado, né, com a tecnologia, podem ter descoberto mais coisas sobre isso. Mas a expectativa de vida era essa e realmente muitas pessoas morriam por conta disso. E aí meus pais ficaram meio que desesperados naquele momento, no sentido de não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer com meu filho. Jesus, ele não opera milagres, então ele vai curar o meu filho.
que ele vai curar. Minha mãe nova, ela ainda estudava, se eu não me engano, ela estava no 3º ano da escola. Meu pai também era novo e, tipo assim, nesse período em que teve essa consulta com o neuro e foi meio que confirmada, ele encaminhou para outra pessoa para realmente bater o martelo e ver a questão de cirurgia e tudo mais, ele encaminhou para uma outra médica, só que era daqui a 3 meses. Aí eles não sossegaram. Eu até agradeço de novo a meus pais e a todas as pessoas porque mobilizaram muita gente. Minha mãe, eu fico até nervoso contando isso, né? Porque realmente é emocionante isso. Minha mãe, meu pai, meu tio Mona, minha tia Cássia, minha avó Carmen, toda a minha família, todos os amigos, todos eles se mobilizaram. Tinha matutino, que é a questão da igreja, né? Que eles se reuniam de manhã para fazer orações. E aí, todas as vezes, meus pais estavam participando de todos os matutinos. Minha mãe até falou comigo que ela não sabia o que era dormir. Eles não sabiam o que era dormir, porque eles chegavam de madrugada, se ajoelhavam para orar, acabava orando e acabava até cochilando de joelhos ali. Quando eu via o claro, já era a hora de ir pro matutino, que era mais oração. E aí depois a minha ia pra escola, no intervalo da escola lá, mais de, tipo, todas as amigas dela, até pessoas que não tinham religião, pessoas de outras religiões, se juntava todo mundo no intervalo para orar em prol da minha vida. A igreja levantou várias campanhas de oração. Minha avó falou que nesse período ela fez 40 dias de jejum. Meu pai em oração, meu tio Mono em oração, todo mundo, meu tio Mono é pastor. Então todo mundo em oração ali, fazendo campanhas, minha família inteira orando por mim. E obviamente eu não sabia de nada disso, eu era pequeno, eu tinha meses ali, né? Tava perto de completar 1 ano de idade. E aí, antes de fazer esse exame, né, depois de 3 meses, eu completei 1 ano. E aí, tipo assim, não sei se eu vou ter fotos. Se eu tiver fotos, eu vou botar aqui, se eu achar a foto tiver uma resolução boa. Mas eu não ficava em pé. Tipo assim, meus pais tinham que segurar as fotos mesmo de 1 ano. Era meu pai embaixo da mesa ali segurando meu pé para me equilibrar, para poder tirar foto, porque a cabeça tombava e caía pro lado. Se eu não me engano, 1 ano e pouco, quase 2 anos, eu já estava usando chapéu de adolescente, sabe? Já cabia na cabeça de adolescente. Realmente, eu tinha uma cabeça muito grande. E aí, nesse período de oração, meus pais, eles estavam orando, a família, todo mundo orando. E perto de fazer esse último exame, minha tia, em um dia de culto, né? Meus pais estavam lá, eu estava também na igreja e tal. Minha tia Cássia, ela teve uma revelação. Se eu não me engano, acho que meus pais foram lá pra frente para orarem por mim. E aí ela teve uma revelação, Deus revelou para ela e mostrava uma cabeça, uma seringa, tirando o líquido, injetando em vários pontos assim a seringa, né, colocando e puxando o líquido, como se fosse a água, né, dessa cabeça. E aí assim que meus pais voltaram pro banco, ela contou tudo isso. E aí, a partir daquele momento, todo mundo teve a certeza de que eu fui curado, sabe? Meus pais, eles passaram a realmente, poxa, é verdade, Deus curou. Minha avó disse que também ela teve essa visão na hora que aconteceu isso. Então, Deus revelou e milagre precisa de fé. E eles passaram a acreditar, todo mundo passou a acreditar e a oração mudou. A oração não foi mais pedindo a cura, e sim agradecendo antes mesmo de ser confirmado a cura. E é nisso que entra a nossa fé. Eles estavam realmente acreditando que já tinha sido curado. Eles estavam agradecendo a Deus pelo milagre, agradecendo por Deus, muito obrigado por ter curado meu filho e tal. E a oração continuou, mas no sentido de agradecer. E aí foi marcado esse exame, chegou a data do exame, que era tipo o último antes de fazer a cirurgia. E esse médico neuro, ele tinha passado para uma pessoa que era especialista nisso. Que a mulher foi lá, fez o teste no joelhinho para ver se eu tinha a questão dos reflexos, se estava tudo ativo, e eu estava uma criança saudável. E ela até se chateou com outro médico, porque tipo assim, a fila era grande, era muita gente para ser atendida, e ela achou desnecessário enviar uma pessoa saudável para ela. E ela foi questionar o outro médico, o médico ficou sem entender também como é que ele é saudável, ele estava com hidrocefalia e tudo mais. E aí quando eu contaram para meu pai pulou, quase mete a cabeça na parede, que o hospital era um pouco baixo, pulou de alegria, e minha mãe também, todo mundo ali emocionado, todo mundo feliz, porque de fato Deus, ele me curou. E eu poderia realmente não estar mais aqui, porque o tempo de vida de pessoas que têm essa doença é muito curto, a cabeça incha, tem muita gente que fica vegetando, e Deus me curou. E eu tô aqui para testemunhar isso. E atualmente você pode olhar até para mim e falar, poxa, mas não parece tanto, tem muita gente que fala isso. Quem me conhece desde a infância sabe. Hoje em dia eu tô na academia, o corpo já meio que se adequou, a cabeça parou de crescer. Mas imagine essa cabeça desse tamanho aqui num corpo de 10 anos, num corpo de 7 anos. Sabe? Olha o tamanho disso para um corpo de 7 anos, era muito desproporcional. Tanto é que se você parar para analisar, se eu for parar para perguntar para as pessoas que me conhecem de muito tempo, raramente me chamavam pelo meu nome. Era Piu-Piu, era Coxinha, porque minha cabeça era grande aqui, e, enfim, parecendo uma coxinha, era Megamente, todos esses tipos de apelido. E Deus, ele trabalhou muito na minha mentalidade, que eu nunca fui de me importar
ao ponto de, eu tô sofrendo bullying, vou ficar triste, não. Eu levava isso como um lado de tipo, poxa, eu tinha tanta convicção, meus pais eles me falavam tanto isso na minha infância, que, poxa, eu sou um milagre, que tipo, eles me chamar disso pelo fato da minha cabeça ser grande, era uma evidência de que eu tinha sido curado, então eu não me importava com isso. Eu aproveitava aquele momento para poder zoar também com eles, era coisa de criança e tal, mas uma das coisas que a mãe sempre falava para mim era, Felipe, se eles te abusarem, chamarem de cabeção, disse daquilo outro, fale que você é um milagre e que é por conta disso que você vai ser muito inteligente. E eu sempre tinha isso na minha cabeça, eu sou um milagre e tal, teu cabeção, mas eu sou inteligente. De tanto internalizar isso, ela profetizou isso também na minha vida e eu tenho certeza que Deus ele me deu essa capacidade de aprendizado. É até meio estranho, muitas pessoas não costumam ouvir outras pessoas falar de si mesmo, né? Pode até achar que é arrogante e tal, mas graças a Deus, desde a minha infância inteira, eu nunca tive dificuldade em nada em relação ao aprendizado. Eu sempre passei na escola em posição de destaque, que na escola que eu estudava tinha isso, né? Primeiro aluno da turma, ganhava desconto, meus pais gostavam que eu sempre ganhava o desconto ali, todo ano eu tinha 30% de desconto no ano inteiro, porque eu sempre ficava em posição de destaque ali. Eu sempre tive facilidade para aprender tudo que me colocou ali para aprender, porque eu tenho uma característica de ser autodidata. Então, além de eu aprender fácil, eu aprendo sozinho também. Tudo isso porque Deus ele honrou a fé de meus pais ali, que não desistiram, porque eles poderiam muito bem aceitar o diagnóstico de, poxa, pai de primeira viagem, o médico disse, acabou. O médico disse, é isso e acabou. Eles poderiam aceitar aquilo dali e não ter nenhuma ação de fé em cima disso e acontecer de fato. O que a cirurgia chegar e acontecer. Mas não, eles insistiram naquilo dali e profetizaram sobre a minha vida e a promessa a profecia dela se concretizou em relação a isso. Então, eu sou muito grato a Deus por isso, pela vida de meus pais, pela vida das pessoas, até mesmo se eles encaminharem, se alguém que está aqui encaminhar, para quem participou, aquelas amigas de minha mãe, da infância, os amigos de meu pai, o povo da igreja, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu queria muito, muito, muito te agradecer por ter parado a sua vida em alguns momentos para orar por mim, para interceder por mim, mas de fato Deus fez um grande milagre na minha vida, eu sou um milagre e eu acredito muito nisso. E eu tô com muita fé, eu tô compartilhando isso daqui, eu vou colocar nesse canal para chegar para milhares de pessoas, para todo mundo ver que Deus, ele existe, que Deus, ele opera milagres e que a obra que ele tem na sua vida, que o milagre que ele tem para te entregar, tudo isso depende muito também da sua fé. Precisa de um ato de fé, precisa de você acreditar que realmente acontece, de que realmente vai acontecer. Então, de lá para cá, depois desse diagnóstico, o que aconteceu e depois da prova de que não tinha mais nada mais teve nenhum tipo de reação, eles acreditaram. Tinha até que fazer um outro exame para fazer raio-x, isso e aquilo outro, mas meus pais eles nem quiseram mais fazer nenhum outro tipo de exame porque eles já tinham acreditado que Deus ele tinha me curado. E eu não tive nenhuma sequela, só a cabeça que cresceu, não tem como diminuir, né? Porque senão não teria como eu provar para vocês que eu tive hidrocefalia se minha cabeça fosse pequenininha. Então, aqui realmente um testemunho ambulante de que as coisas acontecem, que o sobrenatural acontece, que Deus é fiel para cumprir. E eu sou muito grato a todo mundo, mas principalmente, primeiramente, a Deus, porque foi Ele que fez isso. Teve a ação de todo mundo de orar e tudo mais, mas quem curou foi Deus. E esse vídeo é para honrar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E aqui também fica um apelo, caso esse vídeo chegue até você e você ainda não tem nenhuma fé em Deus, você não conhece Ele profundamente. Ele é um Deus que ele opera milagres, Ele é um Deus que ele cura, Ele é um Deus que ele criou céus e a terra com bilhões e bilhões de pessoas, mas Ele sabe exatamente quem é você. Ele sabe o seu nome, Ele sabe aquilo que Ele tem e aquilo que Ele criou para você viver, aquilo que Ele desenhou para você viver. Então eu tenho certeza que eu ter passado por tudo isso foi um processo para fortalecer a fé, até mesmo das pessoas que passaram a orar por mim naquele período e viu o milagre e aquilo dali testemunhou de que Deus era bom e muitas podem ter sido salvas por conta disso. Ou até mesmo para eu estar gravando esse vídeo e chegar até você, nem que seja somente uma pessoa que assistiu esse vídeo, que foi tocada e que pôde ter a certeza de que Deus existe e que Ele zela por nós. Então, se esse vídeo chegou até você e você é essa pessoa, comente aqui, ou não precisa nem comentar, na verdade, eu vou falar para comentar só para realmente esse comentário ser testemunho para outras pessoas, né? Mas se você não quiser comentar aqui, guarde para você esse vídeo, entre no seu quarto, dobre seu joelho e ore para Deus. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. E essa é a forma que eu finalizo esse meu testemunho. Eu queria muito que ele chegasse até você, eu queria muito que você soubesse disso, porque de fato, o Deus que criou os céus e a terra, Ele não mede esforços para cuidar de você, que é a imagem e semelhança dele, assim como Ele fez comigo. É isso. Um abraço, que Deus possa te abençoar
e te fazer prosperar, que é um dos objetivos desse canal aqui também, né? Te fazer e te incentivar a desfrutar do melhor dessa vida. E a prosperidade está no meio disso. Então eu desejo muita prosperidade para você também. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.